Bom dia, paz do Senhor, o nosso devocional de hoje, começando o Novo Testamento no Evangelho segundo escreveu Mateus, no primeiro capítulo. Vamos lá então. Diz assim: a genealogia de Jesus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que isso quer dizer? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Quer dizer que Abraão e Davi são maiores do que Jesus? Claro que não, porque Jesus, ele é o Deus encarnado. Quando a genealogia diz que Jesus, ele é o filho de Davi, o filho de Abraão, quer dizer que ele está o quê? Debaixo da promessa que foi feita a Abraão. Ou seja, ele é a própria promessa que foi feita a Abraão. No Antigo Testamento, Deus diz para Abraão que nele todas as famílias seriam benditas. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Por essa fé em Deus, em Jesus Cristo, pela fé na promessa, que era o próprio Jesus. Então Jesus, ele veio ali da descendência de Abraão. Jesus, homem, veio da descendência de Abraão, da descendência de Davi. E Jesus, como Deus, ele é a própria promessa que foi feita a Abraão. Então, por isso, a Bíblia chama Jesus filho de Davi, filho de Abraão. Entendido até aqui? Porque ele é a promessa que foi feita a Abraão. E aí a genealogia ela vai nos mostrar aí a sequência, né, das famílias a partir de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, Judá gerou de Tamar, grave esse nome, Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmo, Salmon gerou de Raabe, grava esse nome, de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, ou seja, Batseba. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acaz, Acaz gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14
gerações. Vamos parar aqui um minutinho e vamos falar um pouquinho sobre a genealogia de Jesus. Aqui nós temos de Abraão, né, até o nascimento de Jesus, para nos mostrar que Jesus, ele veio da descendência de Abraão, de Davi, até chegar em José. E Jesus, sendo filho de José, Jesus, homem, sendo filho de José, veio da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Por isso chama-se Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Jesus, homem, veio dessa descendência. Jesus, Deus, veio da promessa feita a Abraão. Então, em todos os quesitos, Jesus, ele veio ali de Abraão. Porque Jesus, Deus, fez a promessa para Abraão. Abraão, em ti todas as famílias serão benditas, né? Através da sua fé você vai levar essa fé de geração após geração até chegar o momento dessa fé ser consumada, que foi aqui no nascimento de Jesus. Então, entendido até aí? E nós vemos aqui nessa genealogia uma coisa muito interessante de observar, que na genealogia da Bíblia são citados apenas homens. Quando você lê lá no Antigo Testamento, vários textos das genealogias humanas, são citados apenas homens, os patriarcas das famílias. Mas aqui nós vemos a Bíblia citar o nome de 4 mulheres. E na descendência de quem? Do próprio Jesus Cristo. Então, na descendência do próprio Jesus, a Bíblia cita o nome de 4 mulheres. E quem são essas mulheres? A primeira mulher a ser citada é Tamar. Tamar foi aquela que se fingiu de prostituta para se deitar com seu sogro. Ela se fingiu de prostituta para se deitar com seu sogro, e do seu sogro ela teve 2 filhos. A Raabe foi aquela que era prostituta. Ela era prostituta. Quando Josué e os soldados foram invadir a Jericó, ela foi a única que creu no Deus Todo-Poderoso, sendo ela prostituta, e entregou a vida para Deus naquele momento e foi salva. Foi salva, independente do que ela era, a fé dela a salvou. Ruth era moabita. Ruth não era israelita. Ela era moabita, mas ela creu no Deus de Noemi, se mudou com Noemi para Belém e se tornou crente em Jesus Cristo. E a outra a ser citada é Batseba, que era esposa de Urias e se deitou com Davi. Davi cometeu adultério com Batseba. E dela gerou a Salomão. Então nós vemos 4 mulheres totalmente improváveis. 4 mulheres que tiveram a vida errada, que tiveram a vida torta, que cometeram grandes erros, grandes pecados. 4 mulheres que a sociedade, se fosse hoje, a sociedade iria julgar, condenar, e naquela época, principalmente, eram criticadas, julgadas, condenadas, pecados, esses que eram condenados à morte. Então nós vemos aqui, olha que coisa extraordinária, nós vemos aqui, já na genealogia do Evangelho de Mateus, a gente já vê que a fé é que nos salva, é a fé em Jesus Cristo que nos salva.
não são as nossas próprias obras, não são as nossas ações, porque as nossas ações, elas são tortas, elas são pecaminosas, elas são movidas por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, se fosse por nossas ações, nós já estaríamos condenados. Mas desde a genealogia, Mateus está mostrando para nós que o que nos salva é a fé em Jesus Cristo, é entregar a nossa vida a Jesus Cristo e deixar o Espírito de Deus fazer a obra em nós. É isso que nos salva. Porque nós vemos aqui mulheres totalmente improváveis, mas elas creram no Deus Todo-Poderoso, deixaram o Espírito Santo de Deus transformar a vida delas, ao ponto delas serem citadas na genealogia do próprio Jesus Cristo, do próprio Filho de Deus, junto com Maria que foi a mãe de Jesus Cristo. Então, olha que honra, olha que honra. Essas mulheres foram honradas aqui na genealogia de Jesus. Foram grandemente honradas, mas não foram pelas ações delas, por causa daquilo que elas fizeram, da vida que elas levaram. Elas não foram marcadas pelos erros e pelos pecados que elas cometeram. Elas não foram marcadas pelo pecado delas, pelo passado delas. Elas foram marcadas pela fé em Jesus Cristo, por ter tomado a decisão de entregar a vida delas na mão do Deus Todo-Poderoso e deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Então é isso que a gente aprende aqui na genealogia. Às vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente pula algumas partes porque acha chato, porque acha tedioso, como por exemplo, ler uma genealogia como essa. Mas a Bíblia toda, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. Toda a Bíblia, né, ela é inspirada para corrigir, para edificar, para transformar. Ela é como uma espada de dois gumes que penetra a alma e o espírito, que divide ali até as intenções do nosso coração, que separa. Ela é um espelho para nós. A Bíblia é maravilhosa. E até textos que aparentemente são chatos, quando a gente tem o entendimento daquilo que o escritor está querendo nos mostrar, se torna maravilhoso de ler. Vamos continuar então a nossa leitura aqui no primeiro capítulo. Agora nós vamos para o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Vamos parar aqui, deixa eu comentar esses dois versículos. O primeiro versículo diz claramente que Maria, ela era desposada de José. Então Maria, ela não foi escolhida apenas por ela ser uma mulher santa, uma mulher prudente, uma mulher humilde, uma mulher que caminhava com Deus. Ela não foi escolhida apenas por isso. É claro que Maria era uma mulher honrada. Deus não ia escolher qualquer pessoa para ser a mãe do Filho de Deus. Maria era uma mulher honrada, era uma mulher decente, era uma mulher que tinha o temor de Deus no coração, que buscava viver para Deus, uma mulher humilde. Mas ela não foi escolhida apenas por isso. Ela foi escolhida porque ela ia se casar com José, ela era noiva de José, ela estava comprometida com José. Porque José é que foi o escolhido para ser o pai de Jesus. Porque José veio da descendência de Abraão, da descendência de Davi. Então José foi o escolhido para ser o pai de Jesus aqui na terra.
Então nós aprendemos com isso que não basta apenas sermos boas pessoas. Não basta apenas fazer o que é certo. Não basta apenas fazer boas escolhas. Por quê? Não são as nossas ações que nos salvam, mas é a nossa fé em Jesus Cristo, é estar debaixo da promessa que nos salva, é estar debaixo da palavra que nos salva, é estar debaixo da fé, debaixo do mandamento, debaixo da ordenança divina. E Maria, ela estava desposada com José, ela estava debaixo da promessa que foi feita a Abraão, porque José era o descendente de Abraão. Então Maria, ela foi escolhida porque ela estava debaixo da promessa. Olha que extraordinário, não são as suas ações que te salvam, não é você ser uma boa pessoa, não é fazer as coisas tudo certinho, porque a Bíblia diz que os fariseus, eles eram eles eram extremamente ali correto, religioso nas suas ações, tanto é que Jesus disse que se as nossas ações não excederem a dos fariseus, não veremos o reino dos céus, porque eles eram bem certinho ali nas suas ações, mas eles eram apenas religiosos, eles eram fariseus e eles crucificaram ao mestre. Por quê? Eles não estavam debaixo da fé em Jesus Cristo, debaixo da promessa, eles não entendiam na realidade a promessa que foi feita a Abraão. Então olha que extraordinário, não são as nossas ações, mas é o fato de estarmos debaixo da promessa, da palavra de Deus, estarmos debaixo da fé em Jesus Cristo, é que nos salva, é que nos liberta, é que nos transforma, é que nos faz ser pessoas santas em Cristo, que molda o nosso coração, que faz do nosso coração um coração segundo o coração de Deus. É estar debaixo da promessa de Cristo. O Cristo é entregar a nossa vida para Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo nos molde e nos transforme e guie a nossa vida. Continuando aqui. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Eu vejo aqui a Bíblia mostra claramente que José era um homem justo. José era um homem bom, era um homem humilde. E quando ele viu que Maria estava grávida, sendo sua noiva, e eles nunca tinham tido relação sexual, então, humanamente falando, na mente dele, o que aconteceu? Maria havia adulterado. E o adultério naquela época era punido com morte. Morte de apedrejamento. Mas José, ele era um homem bom, ele era um homem justo, ele não queria difamar Maria. Então ele falou, eu vou deixá-la secretamente, eu vou deixá-la e deixe que Deus a julgue, deixe que Deus faça o que tiver que ser feito. Se fosse um religioso, um fariseu, o que ia fazer? Ia gritar aos quatro cantos. Essa mulher adulterou, ela merece a morte, vamos apedrejá-la, vamos matá-la porque ela é uma adúltera, ela está grávida e nós não tivemos relação, a gente ainda não casou e ela está grávida. Então, se fosse um religioso, ia julgar, ia apedrejar Maria, ia querer punir Maria, ia querer fazer com que a lei fosse cumprida na vida de Maria. Mas a gente vê aqui que José, ele não era um homem que vivia pela lei, ele era um homem que vivia pela fé. Ele estava debaixo da promessa que foi feita a Abraão. Ele era um homem temente a Deus. Então, no seu coração, ele falou assim, não, deixe que Deus ajude. Deixe que Deus, eu simplesmente vou me retirar dessa situação e vou deixar nas mãos de Deus. Então, nós aprendemos aqui que
ao invés de julgar os outros, mesmo que aparentemente a pessoa esteja errada, ao invés de julgá-la, de condená-la, de sermos nós a atirarmos as primeiras pedras, a gente tem que fazer o quê? Deixar tudo na mão de Deus, porque a justiça de Deus, ela excede sobremaneira o nosso entendimento, porque os nossos olhos não vê como os olhos de Deus vê. E muitas vezes nós podemos até estar cometendo alguma injustiça, achando que estamos justificando, achando que estamos fazendo a lei ser cumprida, e às vezes nós estamos até cometendo injustiça, porque nesse caso aqui Maria, ela era justa, ela era pura, o que ela estava no seu ventre era o Filho de Deus. E se José estivesse se levantado contra ela, ele estaria cometendo uma grande injustiça, porque os nossos olhos não vê como os olhos de Deus vê. Então é por isso que nós temos que ser humildes, muito humildes, o máximo que pudermos ser, e deixar que Deus execute a sua justiça e não nós mesmos, porque nós não viemos aqui para isso, porque quem nos justifica é Cristo. Eu entendo também com esse versículo que Maria, ela era uma mulher muito corajosa, mesmo ela temendo, porque quando ela teve um encontro com o anjo, ela temeu. Aqui no Evangelho de Mateus não nos mostra os detalhes, mas nos próximos evangelhos a gente consegue ver os detalhes. E quando Maria, ela teve um encontro com o anjo, ela sentiu medo. Porque pensa, você vai engravidar sem ter relação com o homem. Maria sabia o que poderia acontecer com ela. Ela sabia, ela conhecia as leis, ela sabia que ela poderia ser apedrejada se ela se achasse grávida sem ter se casado. Mas mesmo assim, ela aceitou fazer a vontade de Deus, mesmo correndo risco, mesmo sabendo o que poderia lhe acontecer, mesmo sabendo que as consequências poderiam ser danosas para a vida dela. Ela escolheu fazer a vontade de Deus, porque Maria era uma mulher justa, era uma mulher fiel, era uma mulher temente a Deus, assim como José. Então ela escolheu fazer a vontade de Deus. Então que nós possamos tomar Maria como exemplo e escolher sempre agradar mais a Deus do que ao homem. Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas tentam o máximo agradar os outros. A gente vê um evangelho de autoajuda sendo pregado, um evangelho de passar a mão na cabeça, um evangelho de superpoder, um evangelho de que você é o centro, de que você merece atenção, de que você merece, de que você de que você pode. E eu não estou dizendo que você não é nem que você pode, mas você não é o centro. Toda a nossa força, todo o nosso poder, tudo isso é da graça. E é de Jesus Cristo. Então o centro aqui é Jesus. O centro é Jesus Cristo. E não nós mesmos. Nós somos vasos de barro. Vasos de barro para que o tesouro que brilha sobre nós, que está sobre nós, é que tenha a honra. Porque somos vasos de barro. O centro é Jesus Cristo. E não nós mesmos. E se tivermos que sofrer por ele, amém, que soframos. Se tiver de fracassar por ele, às vezes, amém, que fracassemos. Se tiver de sermos punidos, de ser jogado na cisterna, de ser colocado na prisão injustamente por causa dele, amém, que sejamos, sabe? Não é, eu sou, eu faço, eu aconteço, e se tocar em mim, vai... Não, gente, o evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre Cristo, é sobre Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Então, já lendo aqui esse primeiro capítulo, a gente já entende isso, que o evangelho era sobre Jesus, não era sobre Maria, era sobre o Filho de Deus, não é sobre nós. Entende isso? Então vamos continuar. E planejando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então José, ele decidiu fazer
a coisa certa, né? Ele saiu da situação, deixou nas mãos de Deus para Deus resolver e Deus resolveu. Deus lhe mostrou a verdade. Então, muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Queremos nós mesmos dar um jeito, vou lá, vou fazer, vou acontecer, vou conversar, vou me explicar. Não, deixe que Deus resolva. Deixe que Deus se explique, apenas cumpra o seu chamado, faça a vontade de Deus, viva na presença de Deus, leia a Bíblia, pregue a Bíblia, ore, busque ao Senhor, faça aquilo que o Espírito lhe conduzia a fazer e deixe o resto com Deus. Deixe que Deus resolve. Continuando a nossa leitura. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus por isso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glória a Deus. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Olha que quantas lições maravilhosas a gente aprende em apenas um capítulo da Bíblia. Um capítulo aparentemente chato, aparentemente que só conta ali uma coisa que aconteceu. Mas quantas coisas maravilhosas a gente aprende se a gente buscar a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a compreender. E eu estou aqui para isso, para te ajudar a compreender melhor a Bíblia, para te incentivar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a viver a Bíblia e a pregar a Bíblia. Porque nos dias de hoje, a Bíblia fala que nos últimos dias a gente teria comichão nos ouvidos de tanto que a gente ouviu falar de Deus, de tanto que a gente ouvia falar. Muito, muito, muito. E a gente escuta hoje todo mundo falando de Deus. A pessoa nem nasceu os dentes direito, nem caiu os dentes direito, já é profeta, já é pastor, já é ministro disso, daquilo. E muitas vezes traz um evangelho distorcido, um evangelho corrompido, um evangelho cheio de sincretismo, cheio de doutrinas do homem, do mundo, um evangelho cheio de si mesmo e engana a muitos que não têm o conhecimento da palavra. Mas se você quer permanecer fiel a Deus, se você quer permanecer no evangelho, na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Jesus, no amor de Deus, na fé firmada em Jesus Cristo, na busca contínua pelo Espírito Santo. Se você quer servir a Deus com inteireza de coração, eu te convido a participar comigo dessas leituras bíblicas diárias, seguindo a palavra, compreendendo a palavra, lendo a palavra e sendo guiados pela palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser enganados nesse mundo maluco, nessa sociedade maluca que estamos vivendo. A Bíblia diz que serão cegos guiando cegos. E quando um cego guia outro cego, o que acontece? Ambos cairão no buraco. Então, para que você não caia no buraco, com muitos líderes religiosos cegos pela cobiça, cegos pelo apego ao dinheiro, amor ao dinheiro, cegos pelos bens dessa terra, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Se você não quer cair no buraco junto com esses, então abra os seus olhos e busque a verdade na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, para a gente seguir sempre no caminho correto, no caminho que nos levará a Deus, não se desviando nem para a direita,
nem para a esquerda, mas seguindo no caminho que nos leva ao nosso Pai querido e eterno, Criador de todas as coisas. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer que aprenda um pouco mais da palavra, e vamos estar juntos nesse estudo da palavra do Novo Testamento, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo no seu coração, fique em paz, que o Espírito Santo esteja com você todos os dias, todos os momentos, te guiando, te ensinando, te conduzindo, trazendo à mente, ao coração, tudo aquilo que você precisa saber para viver uma vida íntegra, plena e próspera com o Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente.